Bom, já me justifiquei aí, né, do porquê não ser necessário mesmo, né, aprofundar e destrinchar tanto as particularidades aí do período que antecede o século XIX no Brasil. Porque justamente aqui vai ser o período mais marcante para a gente poder chegar onde nos interessa. É no século XX, é no século XIX, já sabe muito bem, que a gente vai ter a consolidação mesmo, a virada do jogo, capitalismo, questão do desenvolvimento industrial internacionalmente, né? Obviamente, até mesmo as colônias iriam a reboque disso. Mas como eu disse lá atrás, o Brasil é um país, capitalismo hiper tardio. Não é no mesmo ritmo, não é com a mesma velocidade, nem sob os mesmos termos. Muito pelo contrário. Mas a gente já começa a ver os reflexos disso na economia nacional também. Mas qual que é a nossa realidade aqui? Somos um país dependente ainda das exportações de açúcar, principalmente, né? A gente começa a ter uma virada no jogo, a gente começa a ter o surgimento da economia cafeeira, né? Isso começa a ficar muito expressivo na economia nacional. E a gente tem uma questão muito importante, a vinda da família real para cá. Isso causa uma série de conflitos sociais que vão culminar em 1822 na independência. O que significa esse conflito social da independência? Isso aqui não é uma aula de história nacional. Tô simplificando, assim, termos absurdos, né, cara? Fico com vergonha, às vezes, de adotar esses aspectos. Mas os fatos históricos aqui são muito importantes pra gente, né? Eu tô mais situando mesmo pra gente entender os termos econômicos. De que momento econômico a gente está tratando? O que está acontecendo, né, nesse momento histórico? 1822, a independência, ela retrata o quê para o nosso país, né? Não é... espero que ninguém tenha a ilusão de um nacionalismo com nada daquilo. Não, muito pelo contrário. A gente tá ali consolidando que a gente tem uma classe dominante, uma burguesia agrária que atingiu um poder econômico que precisou se emancipar, né, de certo modo, frente à colônia, né? Perdão, frente a Portugal. Né? Não podia ficar subjugada a Portugal mais, precisava de ditar os seus próprios termos. É isso que significa a independência brasileira, em grande medida, né? Já não podia mais prestar contas a mais um senhor, né? Nós temos nesse momento uma série de conflitos sociais acontecendo no Brasil, contestando, inclusive, né, nós não temos só essa disputa política entre classes dominantes, mas nós temos também revoltas locais, né, revoltas de trabalhadores no Brasil inteiro. É um período ali pós-independência e um pouquinho antes também, marcado por extrema instabilidade. Então, o direito no período já é marcadamente muito mais denso, já é uma forma que começa a ficar muito mais parecida, né, com o que a gente tem no século XX, por diversos fatores, né? O primeiro nós temos ali, começamos a ver no meio, chegando em meados do século XX, nós começamos a ver o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento sim do comércio, o desenvolvimento sim de uma certa industrialização, o desenvolvimento de estrutura de base, principalmente após, né, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, principalmente após todas as relações que o Brasil começa a se submeter com a Inglaterra. A Inglaterra, um país já de capitalismo industrial consolidado. Isso não pode ser perdido de vista. Então a gente não está aqui vivendo o nosso capitalismo agrário exportador, né? Essa fase puramente ligada ainda à questão colonial, numa bolha com o capitalismo industrial
espalhando pelo mundo inteiro e a gente aqui na nossa bolha não é assim que acontece, não, tá tentando entrar aqui a todo momento, né? E a nossa burguesia, como eu disse, é parasitária, é subalterna, é subjugada, né? Ao mercado internacional, esteja a coroa portuguesa aqui ou não. Então, assim, é uma dinâmica que está em permanente troca, em permanente um dinamismo permanente de desenvolvimento desse tipo de coisa. Mas a função do Brasil, né, no mercado mundial, como eu disse, não é de amplo desenvolvimento da sua indústria nacional, nunca foi alçada a isso. E a sua burguesia, a agrária exportadora, né, a sua classe dominante local, nunca teve essa pretensão também. Né? O seu projeto de desenvolvimento girava em torno, sim, do desenvolvimento da massificação da monocultura e, em dado momento, as estruturas anteriores, né, das instituições políticas, a forma econômica também, né, que estava ligada à questão colonial, aí, enfim, ligado à coroa portuguesa, começou a se tornar obsoleta. Contra essa fração foi possível se opor. Mas os conflitos contra a classe que está embaixo, né, esses nunca deixaram de existir, principalmente porque começou a se adensar as relações de produção no país, né? E já começa, sim, os albores ali do desenvolvimento industrial, da urbanização, né? Então, os conflitos sociais vão dar a tônica do qual vai ser a resposta, lembrando que o direito é uma ideologia, né? Então, o que a gente está falando antes? Olha só, o direito é uma ideologia, mas ele foi a resposta mais acionada, o direito penal foi a resposta mais acionada para dar resposta aos conflitos sociais anteriormente? Não precisava muito disso. Não, era fora de época isso. Não cabia. Nas suas produtivas não demandavam isso. Né? As relações de produção não demandavam, não cabia aquilo ali. Né? Tinha a religiosidade, a questão dos regionalismos dificultava a centralização dessas formas punitivas. A questão ali, meu amigo, era chicotada no lombo dentro da fazenda, então não cabia essa noção que a gente tem do direito penal, da punição institucionalizada. Agora, se eu tô chamando chicotada no lombo de direito penal, então né, então, direito penal, acho que a gente não pode, né, a gente tem que criar um pouquinho mais de rigor, aquilo que a gente tá chamando de direito penal, não é tão simples assim, né? Então, quando a gente vê que existiu a gênese, sim, lá atrás. Né? Elementos que já traziam em si essa forma, né, da punição, da tentativa de centralizar, mas não cumpria a função social que começa a tentar cumprir, por exemplo, no século XIX. E por quê? Bom, a Constituição de 1822 se desenvolve no momento em que você está enfrentando, sim, o poder monárquico. Obviamente, ligado a Portugal. Né? Agora tem uma coroa brasileira em si. Então, o mundo já passou por revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. O capitalismo industrial já é consolidado no mundo afora. Então, já existe inspiração, né, em termos assim, no ideário, para que eu possa ter uma Constituição em 1824 que fale em garantias individuais, como liberdade de manifestação do pensamento, liberdade religiosa, né? Tudo isso. Posso ter uma Constituição em 1824 que fale de tudo isso. E, ao mesmo tempo, um Código Penal em 1830 que seja o primeiro na América Latina a falar em trabalho como forma de punição, né? Como que tudo isso vai subsistir num país que ainda é escravocrata, um país que ainda se vale de economia colonial, um país que não tem uma burguesia revolucionária? Bom, eu tenho conflitos sociais, sim, contra uma classe subalterna, e também tenho conflitos entre classes dominantes, e de certa forma, né, essas mediações que foram desenvolvidas ao longo da história do capitalismo, né, e importados para cá pela nossa classe dominante, lá no meados do século XIX, tem valia aqui enquanto mediação, mas elas
funcionam da mesma forma? Não, não funcionam da mesma forma. Não funcionam da mesma forma. O que nos interessa aqui, nesse primeiro momento? É a questão de que o trabalho penal aparece como mecanismo de disciplina e correção moral no Código Penal de 1830. Isso poderia chamar a atenção de muitas pessoas para aquela velha ideia, né, de que cárcere, fábrica, anda tudo do mesmo lado. Então, se eu estou no século XIX e está começando a desenvolver capitalismo no Brasil, então, achei o trabalho penal como disciplina moral. Tá, mas aí eu posso derivar mecanicamente a fórmula lá do Richard Durkheim. Falou em casa de correção. Realmente existiram muitas casas de correção no Brasil. Inclusive, os trabalhos, né, dos condenados eram muitas vezes aplicados em obras públicas, né? Então, realmente existia sim trabalho penal, existiam sim casas de correção, são muitos trabalhos a esse respeito, e era numericamente até não era totalmente irrelevante, né, o fato de existir o labor penal no período. A questão era o seguinte: se por um lado a gente importa essa forma de disciplina, né, a gente importa os objetivos, né, dessa questão do labor penal no Brasil, a base social sobre o qual se aplica esse método de punição não está pronta aqui. O desenvolvimento industrial, aquele exército industrial de reserva livre, né, aquela superpopulação relativa aí, desocupada, que precisa de disciplina para trabalhar, precisa forjar cotidianos. Eu não tenho isso aqui. Eu não tenho isso aqui não da forma como tinha na Europa para ser aplicado. Eu mal tenho uma infraestrutura mesmo, literalmente, assim, as próprias casas de correção numericamente posta para que eu possa mesmo colocar essas pessoas lá dentro. Eu não tenho isso. E a pesquisa é numérica, sim. Óbvio que no período, né, século XIX, marcado por uma legislação que começa aos poucos liberalizar a mão de obra presa aos inclusos escravocratas da relação de trabalho para o trabalho assalariado. Então tem um aumento do fluxo de mendicância, o surgimento de aglomerados urbanos, teve muita revolta popular, né, nos períodos anteriores, então tem uma preocupação maior com repressão, sim. Então, mas olha o que é interessante nesse período. Esse período, se a gente vai ver numericamente, isso eu tento demonstrar na pesquisa. A maior parte das pessoas presas no país, né, dentro das casas de correção, cumprindo aí o que seria essa função disciplinadora do trabalho, se você for ver, são homens livres, né, e por pessoas brancas. O que isso revela pra gente? Que mesmo nesse período, os usos, né, punitivos ainda estão muito concentrados na unidade produtiva, que é a fazenda. Quem que é o maior contingente populacional do país? São as pessoas negras, são as pessoas escravizadas. E elas não estão aqui, elas não estão na cadeia. Elas ainda estão disciplinadas como força de trabalho, estão apanhando. Quando acontece algum comportamento desviante, é chicote, já tem negros libertos. E também negros são punidos, né? Por meio, né, dessa sistemática punitiva aí organizada, com base, né, nessa legislação aí do período pós-independência. Mas ainda não... Você entende? Há uma consolidação de um projeto jurídico penal que é o primeiro da América Latina a impor o labor penal como punição, e desaparece a pena de galé. Isso é a marca de que o Brasil está superando
a fase mercantil e avançando para a industrialização. Mas aplicou aonde? Aplicou aonde? Não aplicou em lugar nenhum. De que adianta estar lá na legislação se a base social, se a base econômica não tem condição, um momento histórico para que isso possa ser aplicado, não se efetivou, sabe? Não aconteceu de fato. Então, tem lá a casa de correção. Tem sim. Funcionaram numericamente expressivas, mas não o suficiente para a gente poder falar que aparece aqui da mesma forma que apareceram nas workhouses, sabe? Não, isso não aconteceu no Brasil, não nesse período, né? E então a gente sabe, óbvio, tem uma resposta óbvia para isso. A gente ainda está sob o trabalho escravo. Então, a disciplina punitiva, ela está voltada assim, para quem está, óbvio, tem um adensamento da urbanização, começa sim o trabalho livre a aparecer, o trabalho assalariado começa sim a aparecer, a industrialização começa sim a aparecer, a gente teve severas rebeliões ao longo do país, então é muito por conta disso tudo, né, que esse aprofundamento, esse desenvolvimento do direito penal, né, da sistemática punitiva baseada, inclusive, no labor penal, começa a se desenvolver. Mas ele não pode ser incorporado mecanicamente aqui, não é assim que funciona, né? E os números mostram isso, inclusive pelo perfil das pessoas que estão presas. Mas a gente tem uma questão significativa adiante, que é no período da República Velha. E aí eu retomo o que eu tinha falado no início. Com a abolição, né, da escravidão formal, e aí a gente tem um novo momento, né, de uma nova etapa no capitalismo no Brasil mesmo. O que a gente precisa entender é que a segunda metade do século XIX é determinante para compreender o desenvolvimento industrial no Brasil, a consolidação do capitalismo industrial no Brasil, que é o capitalismo por excelência, né? O golpe da República, né, e a questão da abolição vão ser as marcas essenciais desse momento. Não tenho mais apenas um regime baseado na exploração agrária. Agora eu tenho sim a subordinação das minhas relações sociais à lógica do trabalho industrial. E toda a minha estrutura política, toda a minha estrutura jurídica começa também a ser marcada por essa lógica. Mas ainda há uma disputa muito virulenta entre essas duas classes. A República Velha é uma marca muito expressiva disso, né? Então, no plano político, a gente vai ter confrontos mesmo, vai ser marcado o embate entre essas duas classes. E no plano social, de um modo geral, há necessidade de resposta veemente ao caldeirão do inferno, né? Eu falo assim brincando. As pessoas tendem a achar que é o período de 30 e 40, que é o grande caldeirão do inferno. É também. Mas esse período aqui, final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, isso daqui, eu brinco, eu sempre fico combatendo as leituras mecânicas, né, do marxismo. Mas, cara, se a gente puder fazer um paralelo, você fala que é a legislação sanguinária a brasileira. É aqui, não é no período Vargas. Por quê? Na República Velha, esse período aí que vai de 1890 a 1930, né, a historiografia gosta de dividir assim. Aqui, de fato, é o primeiro momento, é o primeiro salto industrializante. No primeiro salto industrializante seria errado falar isso, mas é um dos saltos mais expressivos de industrialização do Brasil. E eu acabei de dissolver o vínculo jurídico, o vínculo que ligava, né, a maior parte da minha população, a classe subalterna, historicamente subalterna, violentada, a terra. Eu dissolvi essa relação e empurrei essa fração monumental, esse grupo gigantesco, esse contingente populacional gigantesco
para sua própria sorte, para a pobreza. Isso se chama abolição da escravidão. Eu acabei de constituir um dos mais expressivos exércitos industriais de reserva que existe, né? De uma forma, assim, repentina. E aí, cara, eu acho que esse momento aqui é muito importante para você. Eu não sei quem exatamente é o público do nosso vídeo, né? Então talvez essa seja a única oportunidade que você vai ter de ouvir isso. Que essa conversa de, nossa, porque aboliu a escravidão, mas não deu emprego para as pessoas negras. Nem vai dar, nem era para dar, não foi uma coisa assim, foi de propósito. A processualidade histórica demandou isso. A abolição da escravidão aconteceu porque a formação de um amplo exército industrial de reserva é um pressuposto, né? É um dos traços fundamentais da integração do Brasil ao capitalismo global, né? Na dinâmica do capitalismo industrial. Não foi assim uma coisa que esqueceram de fazer, não. Não foi... Faltou política pública, né? Parece assim, faltou política pública. Meu irmão, não faltou política pública, não, nunca. Isso nem estava na ordem do dia, foi de propósito mesmo. Era para existir exército industrial de reserva mesmo, sabe? Nunca teve na ordem do dia isso, né? Não assim, não que sentou lá, né? A burguesia industrial sentou lá com a Princesa Isabel e eles combinaram isso. A questão não é essa, não, sabe? Óbvio que tem a pressão dos movimentos anti-escravocratas, rebeliões mesmo, rebeliões negras, né? Isso é muito bom de ser lembrado, mas a questão é que não foi falta de política pública, e nem seria, né, conceder o emprego na lógica do trabalho assalariado que iria salvar, né, o Brasil do racismo. Não seria isso também, não. O que precisa ficar claro nesse momento? O caldeirão do inferno que isso se criou, né? Tem um ambiente perfeito para todo tipo de conflito social possível. Tem a contradição de classe nua e escancarada num país que está desenvolvendo o seu capitalismo industrial, né? Eu tenho um momento de adensamento, de grande fluxo de investimento na indústria, onde eu tenho uma demanda relativamente, né? Então, uma demanda razoável por força de trabalho, mas eu não tenho uma demanda suficientemente grande por força de trabalho a ponto de incorporar todo o meu exército industrial de reserva. Aliás, existir esse exército industrial de reserva ocioso é o que permite existir uma força de trabalho tão barata. Essa mercadoria força de trabalho ser tão barata no Brasil e torna tão interessante, né, do ponto de vista do capital internacional, que inclusive tem se abolido a escravidão aqui, né? Mas eu preciso, sim, disciplinar essa massa gigantesca. Preciso forjar uma nova subjetividade, novas individualidades adequadas a essa dinâmica do trabalho assalariado. Eu tenho, sim, uma dinâmica por trabalho industrial, tenho sim. Então, é óbvio, né, que eu preciso dar uma resposta para esse problema social que está prestes a acontecer. O que é muito evidente nesse período? Então, a frase marcante, né, do presidente Washington Luiz, que é: questão social no meu governo é caso de polícia. Isso é muito claro da forma como se escolhe para gerir a pobreza, né? Gerir a pobreza nesse período. E é uma coisa muito legal da gente lembrar que o que a gente conhece hoje como a Lei das Contravenções Penais surgiu nesse período. O Código Penal de 1890, Código Penal de 1890, ele surge nesse período, né? E junto dele, a gente já tem a previsão mais sistemática dessas práticas que depois vão ser consideradas meras contravenções, né? Então é o que? É
é a criminalização de comportamentos e condutas que são avessas a toda a noção que o cotidiano do trabalho assalariado, do desenvolvimento, né, de individualidades, acomodadas a essa lógica de trabalhar 14, 16 horas por dia, que seja, precisa ter, né? É isso que está sendo desenvolvido ali. Pessoas precisam se submeter a condições de vida esdrúxulas, miseráveis, e precisam trabalhar de forma exorbitante. Então, é a legislação terrorista, né? A legislação sanguinária. A brasileira no período é essa, né? E também para reprimir essa revolta de trabalhadores, que são, assim, acontece no Brasil inteiro no período, né? Você tem do cangaço à revolta da vacina, às greves anarquistas, né? Muito movimento anarquista muito forte, movimento de trabalhadores muito forte. Então não tem conversa. A administração da pobreza aqui nesse período, a violência extraeconômica, mediada sim também pelo direito, é muito evidente, é muito virulenta nesse período, né? Aqui o direito penal é marcadamente a mediação utilizada para controlar os conflitos sociais no período, né? Não tem meio termo, é isso mesmo. A gente tem um dado interessante, né? Que em 1890, na casa de detenção do Rio de Janeiro, você tinha mais indivíduos presos por contravenções do que por infrações mais sérias. Era cerca de 60% das pessoas presas eram detidas por embriaguez e vadiagem, né? Então, o que a gente percebe também é que a maior parte, a gente tem aqui no trabalho que eu deixo para vocês lerem, como referência bibliográfica aí, ainda assim, é muito a gente não encontra, eu não encontrei, pelo menos, evidência de que a aplicação do trabalho como disciplina, né, corretiva tenha sido, de fato, amplamente empregado no interior no interior das penitenciárias, enfim, no interior do cárcere. O que parece uma hipótese explicadora para isso, né? Bom, eu tenho sim a necessidade de administrar um conflito social, que é assim, né? Eu preciso adequar essas pessoas, eu preciso empurrar elas, né, para a lógica do trabalho assalariado. Não pode se permitir que sejam plantadas sementes aí para esse caldeirão do inferno, e preciso sim gerir a pobreza de alguma forma. Mas ainda que eu tenha a demanda por um adensamento da industrialização, eu não era de tal modo que fosse necessário empregar outros mecanismos no sentido, né, de que o cotidiano industrial fosse forçado goela abaixo com tanta força, assim, né, utilizando o cárcere, né, como essa escola de forma tão aberta, assim. Teve isso? Teve sim. Não poderia falar que não tem essa experiência. Tem várias unidades prisionais, né, do período ali, que são exemplo clássico, sabe? Parece que a Casa de Correção de São Paulo é um lugar muito conhecido, colônia correcional de Dois Rios, no Rio de Janeiro. Então você tem sim o trabalho industrial, a questão do ofício sendo ensinado ali dentro, mas não parece que é da forma tão intensa como é aventado, por exemplo, nas descrições que o Marx traz no Capital, nas descrições que o próprio Richard Scheimer vem enriquecer também lá no Punição e Estrutura Social. Não parece da mesma forma, né? Mas o cárcere não deixa de ser esse recurso para administrar a pobreza, né? Então, assim, qual que é o sentido do encarceramento mais intenso nesse período? É da mesma, né? É uma resposta à pobreza. Mas não deixa de ser extremamente violento. E claro,
a gente tem outras coisas que estão acontecendo no período que vão marcar também essa necessidade de impor uma nova lógica na sociabilidade mais adequada à questão do cotidiano da vida industrial. Você tem as reformas higienistas, você tem toda a reforma da infraestrutura urbana. Então, é por isso que a mediação da violência extraeconômica por meio, né, do direito, né, direito penal, ela aparece, ela é utilizada. O cárcere se torna um importante recurso, né, principalmente voltado aí, né, para quem não tá se adequando na lógica do trabalho assalariado, quem não está buscando esses novos padrões de sociabilidade aí. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho outras coisas acontecendo, eu também tenho outras mediações dando conta desse problema social. Então, por isso que pode ser que não seja, né, a mesma intensidade de que a gente vê, por exemplo, na experiência dos casos clássicos europeus. Bom, agora a gente pode, então, avançar para o período que eu julgo que é o período mais importante, então, para a gente entender nosso assunto e finalizar, que é o período Vargas, né, da década de 30 e década de 40. De fato, se o governo Vargas representa no plano político, né, o pacto e também os conflitos, né, a alternativa política para solucionar os conflitos entre a classe agrária exportadora e a classe industrial, também, de certa forma, a gente precisa entender aqui que nem sempre os interesses dessas classes são homogêneos, né? Mesmo no interior delas também. A gente vai ter ideólogos que muitas vezes vão ser setores mais avançados da compreensão da realidade, vão se posicionar de uma forma muito mais avançada para resolver os conflitos, vão ter alternativas diferentes, até mesmo para resolver os próprios conflitos da sua classe, né? Da classe a que pertence. E muitas vezes o projeto político do governo Getúlio Vargas, ele se alinha com esses setores mais visionários aí, né, da classe dominante. Quando eu falo assim visionário, não tô falando que eles são bonzinhos, progressistas no sentido de favoráveis aos trabalhadores, não, né? Por que é importante a gente ressaltar isso? Para combater umas visões que chega disso na hora de tratar esse período da história do Brasil, né? Chega, que é colocar a questão dos direitos trabalhistas na mão do Getúlio Vargas, né? Ou é ele que deu, né? Ou então foram os trabalhadores que heroicamente conquistaram e a gente não pode... A coisa mais linda do mundo que existe são os direitos trabalhistas. Então a gente precisa entender a textura disso, o que isso significa, cara. A gente tá vindo aí, acabamos de falar, a gente tá vindo num período intenso de luta de classe no Brasil. A industrialização no Brasil tá galopando, tá vindo galopando. E os trabalhadores estão sendo massacrados, o exército industrial de reserva contra si, né, tá tendo medidas extremamente violentas, né, por parte do Estado, seja quando se rebela, né, através das suas organizações de trabalhadores, ou seja mesmo simplesmente vivendo um cotidiano diferente daquela lógica que está sendo, né, demandada aí pela dinâmica do trabalho assalariado. Então, há uma série de elementos que tornaram virulenta a vida e sociedade no Brasil. A luta de classe está escancarada no Brasil. Então, tem conflitos sociais massificadíssimos. Isso se vê, por exemplo, né, nesse saudosismo que as organizações de esquerda têm na década de 30 e 40. É óbvio. Mas é por quê? Porque era um ambiente propício para o surgimento dessas ideias. De fato, a gente está no início da industrialização no nosso país, então a gente não pode perder de vista isso. Há sim um adensamento muito grande da industrialização e com isso há sim um processo de proletarização intenso da nossa população, né? E com isso surgem todos os conflitos sociais, né, dessa época. A questão dos direitos sociais, ela surge, portanto, como ideologia.
ela surge como alternativa para responder a esses conflitos. Antes, isso é uma coisa muito importante na vida colonial que a gente nunca pode esquecer, que é o aspecto da sua instabilidade política. É uma forma cambaleante, né? Não vou entrar nisso, não vai mais 20 minutos de vídeo, né? É a questão de permanentemente se alternar entre autocracia burguesa e bonapartismo. No momento é democracia, voto direto, no outro momento é violência direta exercida pelo Estado contra a população. Por quê? Porque a todo momento, o que é necessário fazer para conter a perda nas taxas de lucro, para avançar a espoliação das massas, né? A todo momento é necessário ficar lançando mão desses mecanismos de intervenção na economia mesmo, através de quê? Dessas mediações sociais. Né? E a luta de classes vai a reboque disso tudo, quando não tem, né, um proletariado organizado. E quando tem, aí que lança a mão mesmo do bonapartismo. Né? Então, é preciso entender isso. Né? Qual que é a alternativa do direito social nesse período? Eu tenho já 40 anos praticamente de chicote. Eu tenho 40 anos de legislação terrorista brasileira. Você pode falar assim. Mas, ao mesmo tempo, o que tem surgido disso tudo? É Partido Comunista, é Federação Anarquista, tem integralismo, cara. Pelo amor de Deus. Olha só o que virou o Brasil. No meio do capitalismo industrial. Olha o que virou a luta de classe no Brasil. Preciso dar uma resposta pra essa palhaçada, cara. E a burguesia agrária exportadora brigando de certa forma, também lá com seus confrontos com a burguesia industrial. Tem que ter uma resposta para isso. Qual que é a resposta que a gente tem para isso? A gente surge. Por isso, muitas pessoas vão falar que o Getúlio Vargas é tipo um fascismo brasileiro. Porque a terceira via, cara. Terceira via. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Por quê? Assim, não vem ao caso a gente ficar centrando nessa análise, mas é entender o que significa, por exemplo, a questão dos direitos sociais. Né? A gente tem uma alternativa para assimilar os conflitos sociais relacionados ao trabalho sem necessariamente lançar a mão da violência direta. Eu posso prescindir daquela violência extraeconômica, de encarceramento em massa para todo mundo, mete todo mundo na cadeia, tá tocando pandeiro, vai preso, tá jogando capoeira, vai preso, vai preso, todo mundo vai preso. Posso prescindir disso de certa forma. Como? Né? Existe uma alternativa para gerir a pobreza nesse sentido. Eu posso, inclusive, assimilar os conflitos em torno da questão do trabalho. Eu posso enfraquecer os movimentos de trabalhadores. O governo de Getúlio Vargas tem um crescimento exponencial, sim, de perseguição aos comunistas, tá? É ditadura, sim, né? Tem massacre mesmo, disseminação física dos quadros dos partidos comunistas, isso tudo, né? A gente tem dados importantes, a Elizabeth Cancelli traz isso, né? São dados importantes mesmo, né? Então a gente tem uma repressão muito grande a movimentos de esquerda. Mas o maior mérito aí é como desarticular isso na base. Direitos sociais, cara. Direitos trabalhistas. Tem a melhor forma de fazer isso? As reivindicações em torno de assistências sociais, condições mínimas de vida, previdência social, né? Tudo isso eu instauro um ambiente de previsibilidade, inclusive entre os industriais. Olha, se a sua fábrica funciona de tal jeito e não dá isso para o seu trabalhador, se a outra fábrica faz isso e o outro sindicato conseguiu conquistar tal direito, acabou. Agora é tudo centralizado. Agora, entende? Então, a gente tem a centralização da questão do trabalho e quem passa a administrar isso é o Estado. Não está mais na mão do trabalhador e do patrão decidir.
a tendência natural é pensar que bom, né? Ah, que bom, agora o Estado vai botar lá normas baseadas em direitos humanos e fundamentais e resolver o meu problema. Mas quem estava durante muito tempo era uma queda de braço. E se o proletariado está organizado, quem vai ganhar a queda de braço? Agora não. Agora eu tiro o conflito, o confronto direto entre classes e quem vai gerir é o Estado. Ah, mas o Estado está do lado de quem, né? Então, assim, é um signo da derrota e é um signo, né? A questão dos direitos sociais, ela precisa ser sempre tratada dessa maneira, né? O Finch não quer retroceder, não quer carteira de trabalho verde e amarela do Bolsonaro, mas a questão é o seguinte, precisa ter em mente que não foi uma coisa que foi dada de presente, né? Antes era uma guerra de todos contra todos, o trabalhador vivia na miséria, aí veio Getúlio Vargas bonzinho, né? Dar uma carteira de trabalho e direitos trabalhistas e sociais. Não, isso é uma resposta a conflitos sociais entre capital e trabalho, né? Mas não é a única, né? Aqui, se o nosso foco é a questão penal, então como é que isso ressurge no período Getúlio? A gente precisa entender. Bom, agora a gente pode, então, avançar para o período que eu julgo que é o período mais importante, então, para a gente entender nosso assunto e finalizar, que é o período Vargas, né, da década de 30 e década de 40. É, de fato, se o governo Vargas representa no plano político, né, o pacto e também os conflitos, né, a alternativa política para solucionar os conflitos entre a classe agrária exportadora e a classe industrial, também, de certa forma, a gente precisa entender aqui que nem sempre os interesses dessas classes são homogêneos, né? Mesmo no interior delas também. A gente vai ter ideólogos que muitas vezes vão ser setores mais avançados da compreensão da realidade, vão se posicionar de uma forma muito mais avançada para resolver os conflitos, vão ter alternativas diferentes, até mesmo para resolver os próprios conflitos da sua classe, né? Da classe a que pertence. E muitas vezes o projeto político do governo Getúlio Vargas, ele se alinha com esses setores mais visionários aí, né, da classe dominante. Quando eu falo assim visionário, não tô falando que eles são bonzinhos, progressistas no sentido de favoráveis aos trabalhadores, não, né? Por que é importante a gente ressaltar isso? Para combater umas visões que chega disso na hora de tratar esse período da história do Brasil, né? Chega, que é colocar a questão dos direitos trabalhistas na mão do Getúlio Vargas, né? Ou é ele que deu, né? Ou então foram os trabalhadores que heroicamente conquistaram e a gente não pode... A coisa mais linda do mundo que existe são os direitos trabalhistas. Então a gente precisa entender a textura disso, o que isso significa, cara. A gente tá vindo aí, acabamos de falar, a gente tá vindo num período intenso de luta de classe no Brasil. A industrialização no Brasil tá galopando, tá vindo galopando. E os trabalhadores estão sendo massacrados, o exército industrial de reserva contra si, né, tá tendo medidas extremamente violentas, né, por parte do Estado, seja quando se rebela, né, através das suas organizações de trabalhadores, ou seja mesmo simplesmente vivendo um cotidiano diferente daquela lógica que está sendo, né, demandada aí pela dinâmica do trabalho assalariado. Então, há uma série de elementos que tornaram virulenta a vida e sociedade no Brasil. A luta de classe está escancarada no Brasil. Então, tem conflitos sociais massificadíssimos. Isso se vê, por exemplo, né, nesse saudosismo que as organizações de esquerda têm na década de 30 e 40. É óbvio. Mas é por quê? Porque era um ambiente propício para o surgimento dessas ideias. De fato, a gente está no início da industrialização no nosso país, então a gente não pode perder de vista isso. Há sim um adensamento muito grande da industrialização e com isso há sim um processo de proletarização intenso da nossa população, né? E com isso surgem todos os conflitos sociais, né?
dessa época. A questão dos direitos sociais, ela surge, portanto, como ideologia. Ela surge como alternativa para responder a esses conflitos. Antes, isso é uma coisa muito importante na vida colonial, que a gente nunca pode esquecer, que é o aspecto da sua instabilidade política. É uma forma cambaleante, né? Não vou entrar nisso, não vai mais 20 minutos de vídeo, né? É a questão de permanentemente se alternar entre autocracia burguesa e bonapartismo. No momento é democracia, voto direto, no outro momento é violência direta exercida pelo Estado contra a população. Por quê? Porque a todo momento, o que é necessário fazer para conter a perda nas taxas de lucro, para avançar a espoliação das massas, né? A todo momento é necessário ficar lançando mão desses mecanismos de intervenção na economia mesmo, através de quê? Dessas mediações sociais. Né? E a luta de classes vai a reboque disso tudo, quando não tem, né, um proletariado organizado. E quando tem, aí que lança a mão mesmo do bonapartismo. Né? Então, é preciso entender isso. Né? Qual que é a alternativa do direito social nesse período? Eu tenho já 40 anos praticamente de chicote. Eu tenho 40 anos de legislação terrorista brasileira. Você pode falar assim. Mas, ao mesmo tempo, o que tem surgido disso tudo? É Partido Comunista, é Federação Anarquista, tem integralismo, cara. Pelo amor de Deus. Olha só o que virou o Brasil. No meio do capitalismo industrial. Olha o que virou a luta de classe no Brasil. Eu preciso dar uma resposta pra essa palhaçada, cara. E a burguesia agrária exportadora brigando de certa forma, também lá com seus confrontos com a burguesia industrial. Tem que ter uma resposta para isso. Qual que é a resposta que a gente tem para isso? A gente surge. Por isso, muitas pessoas vão falar que o Getúlio Vargas é tipo um fascismo brasileiro. Porque a terceira via, cara. Terceira via. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Por quê? Assim, não vem ao caso a gente ficar centrando nessa análise, mas é entender o que significa, por exemplo, a questão dos direitos sociais. Né? A gente tem uma alternativa para assimilar os conflitos sociais relacionados ao trabalho sem necessariamente lançar a mão da violência direta. Eu posso prescindir daquela violência extraeconômica, de encarceramento em massa para todo mundo, mete todo mundo na cadeia, tá tocando pandeiro, vai preso, tá jogando capoeira, vai preso, vai preso, ou não vai preso. Posso prescindir disso de certa forma. Como? Né? Existe uma alternativa para gerir a pobreza nesse sentido. Eu posso, inclusive, assimilar os conflitos em torno da questão do trabalho. Eu posso enfraquecer os movimentos de trabalhadores. O governo de Getúlio Vargas tem um crescimento exponencial, sim, de perseguição aos comunistas, tá? É ditadura, sim, né? Tem massacre mesmo, disseminação física dos quadros dos partidos comunistas, isso tudo, né? A gente tem dados importantes, a Elizabeth Cancelli traz isso, né? São dados importantes mesmo, né? Então a gente tem uma repressão muito grande a movimentos de esquerda. Mas o maior mérito aí é como desarticular isso na base. Direitos sociais, cara. Direitos trabalhistas. Tem a melhor forma de fazer isso? As reivindicações em torno de assistências sociais, condições mínimas de vida, previdência social, né? Tudo isso eu instauro um ambiente de previsibilidade, inclusive entre os industriais. Olha, se a sua fábrica funciona de tal jeito e não dá isso para o seu trabalhador, se a outra fábrica faz isso e o outro sindicato conseguiu conquistar tal direito, acabou. Agora é tudo centralizado. Agora, entende? Então,
a gente tem a centralização da questão do trabalho e quem passa a administrar isso é o Estado. Não está mais na mão do trabalhador e do patrão decidir. Aí a tendência natural é pensar que bom, né? Que bom, agora o Estado vai botar lá normas baseadas em direitos humanos e fundamentais e resolver o meu problema. Mas quem estava durante muito tempo era uma queda de braço. E se o proletariado está organizado, quem vai ganhar a queda de braço? Agora não. Agora eu tiro o conflito, o confronto direto entre classes e quem vai gerir é o Estado. Mas o Estado está do lado de quem, né? Então, assim, é um signo da derrota e é um signo, né? A questão dos direitos sociais, ela precisa ser sempre tratada dessa maneira. Né? O Finch não quer retroceder, não quer carteira de trabalho verde e amarela do Bolsonaro, mas a questão é o seguinte, precisa ter em mente que não foi uma coisa que foi dada de presente, né? Antes era uma guerra de todos contra todos, o trabalhador vivia na miséria, aí veio Getúlio Vargas bonzinho, né? Dar uma carteira de trabalho e direitos trabalhistas e sociais. Não, isso é uma resposta a conflitos sociais entre capital e trabalho, né? Mas não é a única. Né? Aqui, se o nosso foco é a questão penal, então como é que isso ressurge no período Getúlio? A gente precisa entender. Até porque não é por acaso, né? O Código Penal a CLT, todo mundo ali pertinho no início da década de 40. Não é por acaso. Tem um autor que eu acho muito importante pra gente entender a questão do direito penal ali, né? No regime, no governo Getúlio Vargas, nesse momento de identificação do capitalismo industrial no Brasil, que é o Nelson Hungria. Ele é simplesmente o homem do projeto jurídico penal. Desse período todo aí, até a década de 60 ele vai, sabe? Caramba, é riquíssimo você ver como há reconhecimento expresso dos conflitos sociais. E é um dos juristas mais respeitados. Você, meu amigo, advogado, você, minha amiga, estudante de direito, vai aplicar instituto desenvolvido pelo Nelson Hungria na sua prova, na sua vida prática de profissional. Um cara que conseguia ler a realidade para elaborar sobre ela. Mas de uma maneira boa, não. É um ideólogo a serviço, né, dessa alternativa das frações mais progressistas não me livro essa palavra, das frações mais conscientes do conflito de classe, dessa ideologia aí, né, que o Estado Novo é a expressão na luta de classe, na resolução dos conflitos da luta de classe no Brasil do período. Então a gente tem ali uma legislação penal que fala em colônia agrícola, colônia industrial. A gente tem uma justificação de motivos, a gente tem, né, todos os tratados de direito penal do Nelson Hungria falando abertamente sobre a regeneração pelo trabalho, a importância do trabalho, a importância de que os estabelecimentos sejam idênticos às fábricas, a importância de que sejam feitas políticas sociais, porque os homens de cor, ele usa essa palavra, os homens de cor estão desempregados e desempregados, eles ficam na vadiagem e ficam à mercê dessas doutrinas, como o comunismo que vem da Rússia. Ele fala, sim, abertamente, está lá, escrito, abertamente está lá no TCC, pode olhar, com ipsiliteris, está citado integralmente. Ele fala, foi esse cara que escreveu o Código Penal que você aplica até hoje. E o que está por detrás disso? Está por detrás desse ideário um projeto que entende a necessidade de adensar a industrialização brasileira, que não pode, portanto, ignorar a realidade brasileira. Ele precisa entender quem são as classes sociais que estão no Brasil. Ele sabe que existe, sim, né, uma classe trabalhadora, pobreza, e que é majoritariamente formado por pessoas negras. Ele sabe que existe comunismo, ele sabe que isso é um perigo, mas ele também fala, mas o liberalismo, essa questão do individualismo, isso é um perigo também, não pode ter isso, não, é o Estado que tem que se colocar, entende? E fala da importância, né, da pena
das colônias agrícolas, das colônias industriais, que isso é o mais importante. É a regeneração pelo trabalho, não é o isolamento. Olha só, Nelson Hungria, 1940. 1940. Richard, só colar e aplicar. Olha só, a industrialização apertou. Olha lá o trabalho, caça de fábrica. Só no ideário, porque na prática nunca foi efetivado. O próprio Nelson Hungria depois vai falar, é um absurdo. É um absurdo como que na prática a gente vê que as medidas de liberdade condicional, que chamava o Instituto na época, teve modificação. Enfim, medidas de liberdade como forma de alternativa são concedidas porque não tem estabelecimento prisional de forma suficientemente para atender toda a demanda, né, de pessoas que foram presas. É um absurdo que não tenha isso. Ele mesmo se queixa. Então, ele mesmo dá queixa de que o projeto idealizado por ele não funciona. E quando a gente coleta dados na prática, a gente vê esses... colônia agrícola, raras. Colônia industrial, raras. Então, o que isso significa? Que nem no momento de maior adensamento industrial do país, nem no momento em que mais se demandou, né, contingente de trabalhadores na fábrica, maior crescimento industrial, a mediação jurídica penal no Brasil cumpriu exatamente esse papel, igual ela cumpriu, né, na Europa, na experiência clássica. Não foi esse, né? Não foi esse. E aí, eu tinha falado da questão, eu estava repensando aqui o que eu tinha falado com relação à República Velha. Pode ter ficado parecendo que eu falei que isso aconteceu lá, porque tinha essa questão da legislação sanguinária, né, da legislação terrorista brasileira. E, de fato, né, um aumento muito grande dos presos por vadiagem, o surgimento da lei de contravenções penais, né, dessa figura das contravenções penais. Mas mesmo assim, não teve um desenvolvimento dessa questão do trabalho carcerário. Isso não aconteceu no Brasil de forma significativa para se falar que foi uma mediação ativada, né, para a forja, né, dessa questão mesmo da adequação dos cotidianos. Foi também, mas não exatamente dessa forma, como no caso europeu. Não foi, eu não posso falar que foi, né. É muito mais um controle social da pobreza, é muito mais uma resposta à pobreza. Não tem uma gestão de política pública para isso, né, suficiente. Então é assim que eu lido com a minha pobreza, eu encarcero ela, para evitar que outros conflitos sociais dali surjam. Mas muito mais isso do que propriamente para disciplinamento fabril, né? E por quê? Porque a violência extraeconômica, ela é acionada quando a violência econômica não é suficientemente latente, né? Então, se eu tenho um contingente de exército industrial de reserva gigantesco, ele automaticamente empurra as pessoas para a vida do trabalho assalariado, mas as pessoas estão passando fome e a mão de obra é um preço muito baixo. Então, automaticamente, assim, o esforço que precisa ser feito por mediações que estão fora da esfera da economia é bem menor, né? É bem menor. E olha que dado interessante, né? Nós não estamos aqui, de modo nenhum, falando... A gente acabou de falar que o principal ideólogo, né, do projeto jurídico penal do Getúlio Vargas é um cara que tem um ideário racista muito, muito claro, né, nas suas proposições. Mas olha que interessante, a gente tem, em 1936, 1937... Perdão, vou só confirmar a data. Perdão, 1930 e 1932, eu tenho dois indultos, um indulto direcionado a todos os condenados por vadiagem e capoeiragem, sabe? Isso no governo Getúlio Vargas. Isso mostra para mim um progressivo abrandamento no tratamento violento da pobreza, diferente da política da República Velha. Isso é benevolência? Claro que não. Isso é simplesmente uma outra alternativa ideológica para resolver o conflito, a alternativa da assimilação, né? Eu assimilo o conflito social. Ele existe, eu não tento esmagar a minha classe, a classe trabalhadora. Eu não tento trancafiar ela. Não é essa a solução. A solução está muito ligada à lógica, por exemplo, do surgimento dos direitos sociais, a lógica dos direitos trabalhistas também, né? Então essa é a característica que a gente precisa reter
do projeto jurídico penal da época de Getúlio Vargas, sem perder de vista a repressão muito grande aos movimentos trabalhadores. Também, né, elementos muito fortes do bonapartismo, né? A gente não precisa ficar buscando tipos ideais puros, ou é bonapartismo, ou é autocracia burguesa, ou é ditadura ou não é. É repressão muito alta mesmo, sabe? Não precisa achar que isso uma coisa diminui a outra. Não diminui mesmo. Para concluir, o que eu acho que a gente precisa reter de toda essa avaliação? Do quanto que isso vai originar para a gente depois uma leitura rica, até mesmo para o momento atual. Se a gente percebe que no Brasil a existência de um largo contingente a existência de um largo contingente de pessoas na situação de superpopulação relativa, ela é importante, inclusive, para que o Brasil possa existir enquanto país de capitalismo hipertardio, capitalismo atrófico, integrado. Isso mesmo no projeto Getúlio Vargas. Sabe? O projeto Getúlio Vargas é ótimo, né? Projeto ideológico que se consubstancia aí na figura de Getúlio Vargas. Esse projeto industrial de adensamento da indústria de base, ele está acoplado a uma lógica, sim, né, do mercado mundial também. O Brasil nunca teve, né, a burguesia brasileira nunca teve um projeto de desenvolvimento autônomo do seu capitalismo industrial. Nunca teve. E isso se dá também, em grande medida, devido ao fato de que nunca quis prescindir dessa alternativa que tem para a sua lógica própria de acumulação, que é baseada, em grande medida, na superexploração. Nem sempre, não precisa ser assim sempre, mas em grande medida na superexploração da força de trabalho, né? Em vários momentos isso se alterna, mas nesse momento aqui específico entende? Então, essa questão da existência da superpopulação relativa, essa questão da existência dessa superpopulação relativa, dessa classe trabalhadora, que descende, como a gente falou, né, de pessoas que foram arrancadas, trazidas à força do continente africano, pessoas negras. Isso explica a formação social, né, da classe trabalhadora no Brasil. Isso vai explicar todo o processo de formação das favelas, todo o processo das classes que estão, inclusive, à margem, né, do trabalho assalariado formal no país, e entender a dinâmica do que muitas vezes outras correntes vão chamar de repressão, né, utilizar termos que movimentos sociais utilizam como genocídio da juventude e da população negra. Óbvio que a gente vai precisar recolocar esses termos com base no desenvolvimento do capitalismo brasileiro nos termos atuais, né? Até para perceber se essas categorias elas têm razão de ser ou não, né? Se elas explicam de fato o que está acontecendo ou não. Porque se eu tenho um país que se integra à dinâmica do capitalismo globalmente pelo fato de ter uma superpopulação relativa extremamente larga, que potencializa que a mão de obra que seja extremamente barata e tem uma burguesia parasitária explorando, e sobre ela ainda a burguesia internacional, né, sem um projeto de indústria próprio, né, extremamente, enfim, dependente de condições de espoliação mesmo, né, das formas mais brutais, mais desumanizadoras das relações de trabalho, mesmo no campo do trabalho assalariado. Como eu posso falar em extermínio dessa superpopulação relativa? Tem algumas contradições que começam a surgir, né? Dessas formas mais... desses temas que têm sido trazidos aí por movimentos sociais para análise, que não minimiza a gravidade do problema, mas que a gente precisa, sabe, avançar de uma forma mais científica para tratar deles, né? E se a gente volta lá atrás, a gente não perde de vista, sabe, o problema do desenvolvimento do direito sempre como alternativa. Se meu foco aqui, se a questão do direito quanto ideologia para mediar os conflitos sociais, ficou evidente ali, olha só a função que o direito penal cumpriu ali, né? Durante muito momento, sim, gestão do pauperismo, né? Não como
de forma humanizatória, não, mas a resposta é encarceramento como gestão do pauperismo e não como disciplinamento da força de trabalho, embora no ideário dos juristas aparecesse isso, né? Esse é o problema de sair falando por aí, mas e se tivesse trabalhando, se na fábrica para ele estivesse trabalhando? Por isso que essas coisas a gente tem que ponderar na hora de conversar. Às vezes parece que é um ideário despretensioso e não é, né? No mais, tomar cuidado também com o apelo que muitas vezes se faz a respeito dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, principalmente para quem, né, reivindica ser marxista, para quem reivindica ser mais crítico, né, de como se isso fosse a máxima expressão das nossas liberdades, a máxima expressão de humanização. É óbvio que perder isso é retroceder, mas essa não é a máxima expressão da justiça social. Muito pelo contrário, essa foi a alternativa encontrada para que não fosse dado um passo adiante, né? E aí também não se limitar à lógica de análise, né? Imagina só, olha quanta coisa a gente debateu. Imagina se eu tivesse aqui ficado falando que o Getúlio Vargas era autoritarista porque ele mandava prender as pessoas e aí a diferença entre autoritarismo e totalitarismo é que não sei o que não sei o que. Caramba, isso é uma análise politicista, sabe? Isso perde de vista a particularidade, sabe, do desenvolvimento da economia brasileira. Isso também, as análises geralmente das ciências sociais são viciadas nesse tipo de coisa. Então, eu espero ter podido contribuir um pouquinho para o debate. Tem muito elemento polêmico, eu às vezes o meu jeito de falar também não contribui para dirimir a polêmica, né? Tento melhorar isso, não consigo. Então, estou disponível para dúvida também. Espero que com as indicações de leitura fique mais claro também alguns tópicos e espero ver vocês no próximo encontro.